Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos atravessassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia deste 19º domingo do tempo comum nos apresenta todo esse enredo, o que acontece com os discípulos, mas dando ênfase, sobretudo, a Pedro, que vai até Jesus caminhando sobre as águas, depois de assim ter pedido para Jesus. Porém, o insucesso, por assim dizer, desse fato. Ele começa a caminhar sobre as águas, mas quando o vento bate forte, ele fica com medo. E qual o resultado? Começa a afundar. E aqui chama a atenção para um detalhe. Quando o vento estava batendo ali forte, quando ele sente o vento, ele ficou com medo. Após o medo, ele começa a afundar. E aqui é um detalhe que faz toda a diferença. Pedro só afunda depois que ele tem medo. Mas lembre que anteriormente Jesus já tinha exortado eles, os discípulos, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Jesus já tinha dito para não ter medo. O ter medo é uma coisa muito séria. Não é uma coisinha, não, é uma coisona. O medo nos paralisa. O medo faz com que a gente não conclua o nosso destino, aquilo que nós começamos. O medo, ele abala a estrutura de duas virtudes teologais: fé e esperança. Quando alguém tem medo, ao mesmo tempo ela nem tem fé, nem tem esperança. O medo abala isso, abala a estrutura dessas duas virtudes. Olha só que sério. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vai exortar: não tenhas medo. O contrário disso, coragem. Coragem. Nós precisamos ser homens e mulheres de coragem, no sentido próprio da palavra, de não ter medo. Que se nós tivermos, o medo vai nos paralisar. E se nós tivermos medo, nós vamos perder a fé e vamos perder a esperança. Recordo para você de forma breve, mas vale a pena, no contexto da pandemia. Lembra o que mais aconteceu? Uma coisa que se destacou na pandemia
por meio da mídia, por meio disso e daquilo, e às vezes até por meio de pessoas, boas pessoas, até com boa vontade, mas se equivocando no que fazer, espalhou o medo, a insegurança, todo mundo com medo, medo de se relacionar, medo de estar com o outro, medo de sair de casa, medo de pegar a doença. Conclusão, todo mundo foi adoecendo. Todo mundo foi adoecendo. Mas o que estava por trás? O que estava sendo implantado? O medo. Eu faço questão de lembrar isso para você. No contexto da pandemia, o medo foi implantado. E o medo é um mal tão grande que hoje nós estamos colhendo as consequências. Olha o quanto que aumentou de pessoas depressivas, síndrome do pânico, ansiedade. Essas doenças sempre existiram, sem dúvida, só que elas aumentaram em número de forma assustadora. Porque foi implantado o quê? O medo. E diante do medo, a pessoa perde a fé e perde a esperança. Quantas pessoas no contexto da pandemia ficaram desesperadas sem saber o que fazer? Mas não era um desespero meramente humano, tinha algo de espiritual. A pessoa passava de deixar de acreditar que Deus estava no controle, Deus estava no comando. Por isso que eu vos digo, o medo afeta diretamente a estrutura dessas duas virtudes, a fé e a esperança. A pessoa no medo não confia em Deus, não crê que Deus está controlando. É necessário urgentemente nós tomarmos consciência dessa ordem que nosso Senhor está nos dando. Não tenhas medo, coragem. Que se nós tivermos medo, nós vamos afundar na vida. As coisas não vão dar certo. As coisas vão de mal a pior. Porque o que nos sustenta é a graça. O que nos sustenta é nosso Senhor. Não é o contrário disso. Recordo para você o filme que retrata sobre a vida de Cristo. Tem uma cena, essa cena, melhor falando, de Pedro que caminha sobre as águas em direção a Jesus e depois começa a afundar. No filme, Pedro está olhando assim para Jesus e vai indo, devagarzinho, dando os passos. Chega um dado momento que o vento está batendo forte nele, as ondas batendo ali aos seus pés. Ele tira o olhar de Jesus e olha para baixo, para as ondas, para a água agitada. No que ele tira o olhar de Jesus, ele afunda. No filme isso é muito significativo de mostrar isso, o que nos revela uma verdade. Quando nós tiramos o olhar de Jesus, nós afundamos. É preciso estar com os olhos fixos em Jesus. Aqui eu digo mais diante disso agora que eu vos descrevo. É preciso estar com os olhos fixos em Jesus e não no problema. O problema ali para Pedro era a água. Lei da gravidade. Se está indo na água é para afundar. E Pedro olha para a água ali e diz, vou afundar. Ou seja, quando Pedro deixa de olhar para Jesus e olha para o problema, para a circunstância, ele afunda. Assim serei eu, assim será você. Se nós tirarmos o olhar de Jesus, nós também iremos afundar. É preciso hoje parar de olhar para o problema e olhar para Jesus. Talvez o problema no teu casamento, problema com teus filhos, problema financeiro, problema pessoal, seja ele lá o qual for. É preciso tirar o foco, o olhar. Tem que ser olhando para Jesus. É de Jesus para o problema, de Jesus para a situação. Não pode ser o contrário. Que quem tirar o olhar de Jesus e olhar para o problema vai ter medo. E o medo vai levar a afundar, a colocar tudo a perder. Portanto, motivado por esta linda e bela liturgia, tira o teu olhar do problema e passa agora a olhar para Jesus. E cumpra essa ordem do Senhor. Não tenhas medo, coragem.
Coragem, sou eu. Entendendo isso, se Jesus está conosco, não tem o que ter medo não, viu? Se Jesus está conosco, é para a gente ter confiança. Perceba que o medo faz com que a gente nem lembre de Deus. Cadê Deus? Cadê Jesus? O medo é algo terrível. E Satanás sabe disso. Por isso que ele investe tanto no medo, adoecendo as pessoas, deixando elas traumatizadas. O demônio sabe, se ele deixa alguém com medo, ele compromete a fé e a esperança dessa pessoa. O medo nos deixa totalmente inseguros. O medo nos deixa até vulneráveis. É fácil de escravizar alguém com medo. É fácil de dominar alguém que está com medo. Então perceba que o medo que é implantado na sociedade não é por acaso não, viu? Não é acidental não, viu? É preciso tomar consciência do mal que é o medo. E é preciso lembrar sempre a ordem de Jesus. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Tenhamos nós confiança no Senhor. Deixemos de olhar para o problema. Tiremos o nosso olhar do problema e possamos olhar para Jesus. Olhos fixos em Jesus. Olhando em direção a Jesus. Aí sim, se nós estivermos olhos fixos nele, todos os problemas serão resolvidos. Por quê? Porque é Ele que resolve. É Ele que faz acontecer, não somos nós. Não é isso ou aquilo, não é esse ou aquele. É Jesus. É Jesus. Portanto, tire o olhar do problema e fixe teu olhar em Jesus. Nele há a solução para todos os problemas da tua vida. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.